Olá a todos, pessoal do sétimo ano, bem-vindos a mais uma videoaula de história. Aliás, última videoaula do ano, a gente já fala melhor sobre isso antes que vocês saiam correndo de alegria. Vamos continuar nosso assunto sobre colonização do Brasil. A gente viu na outra aula a chegada dos portugueses marcando o território com Pedro Álvares Cabral. A gente falou sobre a origem do nome Brasil, da ilha de Rai Brasil, madeira, árvore, pau Brasil. Vimos vários nomes do Brasil, mas de qualquer forma, no início, nesse período inicial, aí, logo depois que chegou Pedro Álvares Cabral, Portugal não se interessava muito em colonizar o Brasil. Se vocês se lembrarem, o Brasil para eles era tipo uma fazenda de pau-brasil. Então eles basicamente retiravam madeira daqui. Mas mesmo assim, Portugal continuou mandando expedição até 1527, ou seja, quase 30 anos. Só que ali em 1504, os franceses chegaram à ilha de Santa Catarina. Portugal foi combater os franceses, marcou o território novamente, e não só isso, ele aproveitou com os barcos dos portugueses e mapearam todo o litoral sul ali. Então tem aí a imagem aí representando os franceses na ilha de Santa Catarina. E uma situação vai mudar. Como que Portugal vê o Brasil? O Brasil vai deixar de ser só um lugar para explorar madeira. Por quê? Porque a gente já falou, dos povos pré-colombianos, então provavelmente vocês se lembram dos astecas que ficavam ali na região do México. Em 1521 cai o Império Azteca para os espanhóis. Os espanhóis conquistam aquela região e eles acham ali metais preciosos, ou seja, prata, ouro, sei lá, rubi, jade, pedras preciosas. Isso mostra para Portugal que se lá no México tem ouro, tem prata e tal, talvez um pouco mais para baixo também tenha. Assim, eles mudam. O Brasil então é um lugar que tem madeira, ok, mas pode ser que lá tenha bastante ouro, bastante prata e pedras preciosas. Então eles mandam a primeira expedição colonizadora. E o líder, o comandante dessa expedição era Martim Afonso de Souza. Isso durou ali praticamente 2 anos, foi de 1530 a 1532. Esse cara aí, Martim Afonso de Souza, foi o primeiro capitão do Brasil. Não o primeiro dono foi Fernando de Noronha lá, como a gente comentou. Então o primeiro capitão do Brasil, o cara que oficialmente ele não pagou por nada, tal, ele veio em nome do governo português, do rei de Portugal, para mandar, para ser o capitão do Brasil. O que ele tinha que trazer com ele? Lei e ordem. Então não tinha lei, não tinha regra, tipo, era um lugar que, entre aspas, cada um fazia o que queria. Também trouxe degredados e colonos, ou seja, colonizar, trazer portugueses para morar aqui, mas não qualquer português, vamos dizer assim. Alguns eram colonos, eram trabalhadores, que trabalhavam com ferro, com carpintaria, o que quer que seja, mas muitos eram degredados, ou seja, eram aqueles que estavam presos, tinham cometido problemas com a justiça, assim por diante. Opa, deixa eu só arrumar aqui. O que ele deveria trazer também? Martim Afonso deveria trazer também cana de açúcar, porque o Brasil vai produzir açúcar. E também trazer animais domésticos, ou seja, cachorro, gato, vaca, cavalo, cabrito, tal. Esses bichos não tinham no Brasil, não existiam no Brasil. Aqui era onça, macaco, boto, tamanduá e assim por diante. Então, Martim Afonso, além disso, também tinha a missão de explorar o Rio da Prata, que é um rio que fica ali no Uruguai, na Argentina. E esse rio vai levar até o Peru, ou seja, vai levar até o Império Inca. O que eles pensaram? Vamos tentar achar aqui no Brasil ouro e tal, mas de qualquer forma a gente vai para o Império Inca e lá com certeza vai ter ouro, vai ter prata, então lá a meta é a gente chegar lá. Como vamos chegar? Através do Uruguai e da Argentina. Mas na Bahia, 1532,
Martim Afonso, aí o capitão do Brasil, ele encontra com esse cara, Diogo Álvares Correia. Quem que era esse cara? Era um náufrago português, que vivia há 22 anos com os nativos. Então, 22 anos antes, por uma situação qualquer, o navio dele afundou, ele conseguiu chegar até a praia e ficou morando com os indígenas. Os indígenas chamavam ele de o homem do trovão, porque ele tinha um mosquete, tipo uma arma, junto com ele. Então quando ele atirava, tal, os indígenas não entendiam o que era aquilo, chamavam ele de o homem do trovão. Ele também era conhecido como Caramuru, né? Na verdade ele ficou muito conhecido como Caramuru, que em Tupi, né, a língua dos indígenas, significa moreia, tipo uma enguia, tipo uma cobra. Então ele foi achado ali nas pedras, ali jogado, né? Era um náufrago, né? Então provavelmente quase que afogado ali, mas chamaram ele de uma, tipo, deram um apelido dele, vamos dizer assim, de Caramuto, tipo uma cobra. Ele casou-se com Paraguaçu, que era filha de um líder tupinambá, então o cara que mandava ali na tribo, ali, o líder dos tupinambás, ali, ele se casa logo com a filha do cara, e ele vai ajudar lá na frente com a colaboração de Salvador. Tem a imagem de Caramuru, tal, os indígenas meio que idolatrando ele, tal, seu mosquete, a sua arma ali na mão. E aí Martim Afonso, depois dessa visita, vamos dizer assim, na Bahia, ele ruma para o sul e ele chega a São Vicente. Aliás, ele chega na Neve Funda, ele inicia a vila de São Vicente. Esse daí, na verdade, São Vicente é ali pertinho de Santos. O pessoal que já foi pra praia, aí, Mongaguá, Santos, tal, tudo por ali, Itanhaém, assim vai. Martim Afonso, ele funda ali em 1532 essa vila de São Vicente. Essa vila é o chamado primeiro núcleo de portugueses no Brasil. Inclusive tem algumas situações, se seria ou não São Vicente a primeira cidade que existiu no Brasil e tal. A gente pode discutir isso, mas é o primeiro núcleo de portugueses no Brasil, então a primeira colônia de portugueses no Brasil, lá em São Vicente, pertinho de Santos. Tem aí uma imagem, uma representação do que seria, né, São Vicente nessa época, junto com os indígenas, os portugueses, assim por diante. E nessa região, no litoral aí de São Paulo, Martim Afonso encontrou um outro náufrago português. Outro cara que também anos antes tinha fundado o navio dele, tá? Ele veio parar na praia. Ele era João Ramalho. E onde que ele vivia? Num lugar chamado Piratininga, que hoje tem o nome de São Paulo, na cidade de São Paulo. Então ele era casado com a Bartira, também a filha de um cacique tibiriçá, mais ou menos parecido com o que tinha acontecido lá com o Diogo, ali com Caramuru, na Bahia. Então esse João Ramalha, ele traficava escravos indígenas, inclusive ele vai servir como aliança ali dos portugueses e dos indígenas. Os indígenas tinham bastante temor por ele, né? Tinham medo dele. Ele morre muito poderoso, inclusive até hoje muitos consideram João Ramalho o pai dos paulistas, né? Aquele que teria dado início à cidade de São Paulo. E aí um sistema de colonização foi colocado aí, imposto, né, por Portugal em 1534. É chamado capitanias hereditárias, porque os poderes desses caras que vão mandar, que são capitães, não se esqueçam, Martim Afonso, primeiro capitão e tal. Então, esses caras agora, o Brasil vai ser dividido, cada região vai ter um capitão ou dois, e eles vão colonizar. Então eles vão colocar gente, portugueses, para morar lá e tal. E os indígenas nessa história é cada vez mais difícil, infelizmente para eles. Esse sistema, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Capitania hereditária porque os caras eram capitães, né, iam mandar ali. E obviamente hereditário porque o filho dele também ia ser capitão, e o neto dele, assim por diante. Então aquilo ia passar de pai para filho, para neto, assim por diante. Então tem aí algumas situações, algumas divisões. Como que eles iam plantar aí açúcar, né? Plantar cana de açúcar para refinar, né? Para transformar em açúcar. O Brasil vai ser muito influenciado por esse sistema aí de colônia, de ocupação. Até hoje o Brasil, economicamente, assim por diante, ele é muito baseado nessa estrutura aí agrária, né? Nas fazendas.
essas capitanias hereditárias elas iam do Maranhão até Santa Catarina, aquela região do Maranhão que teria chegado Vicente Pinzón e tal, o espanhol que chegou aqui no Brasil, inclusive antes de Pedro Álvares Cabral, e vai até Santa Catarina, onde os portugueses tinham brigado lá, tinham enfrentado os franceses. São 14 territórios, são 14 capitanias hereditárias, divididas em 15 lords e 12 donatários, ou seja, 12 pessoas que vão comandar isso daí. Então tem aí uma representação, o mapa ali do Brasil, que eles conheciam ali mais o litoral brasileiro, do Maranhão até Santa Catarina. Então, por exemplo, vamos ver aquele, deixa eu ver, Capitania do Ceará, estava na mão de Antônio Cardoso de Barros. Capitania de Porto Seguro está na mão de Pero Campo Torim e assim por diante. Ou seja, o produto que eles iam produzir e cada vez mais aqui no Brasil era o açúcar. E esse, obviamente, é uma situação criada a partir da planta, a cana-de-açúcar. Então, o açúcar ele teria, né, todos os indícios que ele se originou ali na Ásia, ali na Oceania, era um artigo caríssimo. Para vocês terem uma ideia, ele era usado para presentear o rei, né? Então ele era dado de presente para o rei, um saquinho de açúcar, que hoje, maneira de dizer, as pessoas vão ali no mercado e compram 1 quilo. Então, não se esqueçam também a situação do salário, por exemplo, né? Que tem esse nome, salário até hoje, que as pessoas recebiam por todo o trabalho do mês, né, um tantinho de sal. Então, essa situação de salgar uma comida, ou de adoçar uma comida, isso aí teve sempre muito valor. A maioria das pessoas até hoje, uma boa parte do que elas ganham, elas gastam com comida. Bom, na Idade Média, inclusive, o açúcar era um artigo medicinal, era vendido em farmácia. A ciência na época era diferente. Tem aí, para quem quiser dar uma pausa, depois dar uma olhada, desde a pré-história, ali quando começou a ser cultivada a cana-de-açúcar, até o Brasil hoje em dia, as viagens que ela fez e tal. E aqui no Brasil, Martim Afonso trouxe a cana-de-açúcar. Ele foi o dono do primeiro engenho, né, o engenho que vai transformar a cana-de-açúcar em açúcar. Esse engenho era uma associação com os banqueiros judeus de Amsterdã, que é na Holanda. Então tinha gente endinheirada por detrás. Era realmente um início do que hoje a gente poderia dizer uma empresa, né, uma indústria. E ali em 1532 começou o cultivo de cana-de-açúcar e até hoje, como eu disse, o Brasil vive assim. Então o engenho. Aqui no Brasil, aquela história de explorar o pau-brasil, a madeira e tal, isso aí era só a coroa, né? Só quem explorava, o dinheiro que era ganho com isso, ficava com o rei. Esses caras, os capitães aí e tal, o que eles tinham que fazer? Se eles não podiam explorar o pau-brasil, eles iam plantar cana-de-açúcar para fazer açúcar. Então eles eram donos de tudo, eles eram um senhor de engenho. Até hoje é muito comum aqui no Brasil chamar alguém de senhor e assim por diante. Quando o cara é rico, o senhor e tal. Então, ficou, né? É muito marcante isso. Esse é um monopólio, então eles mandavam em tudo ali, muito no litoral nordestino, porque o clima ali era favorável, para o sul não era tão favorável quanto no Nordeste. Esse pó branco aí, o açúcar, né, vai ser a riqueza do Brasil, pelo menos para esses portugueses. Obviamente eles vão destruir a mata, né, para plantar cana-de-açúcar, e vai ser uma monocultura, ou seja, eles vão só produzir açúcar. Em vez de eles plantarem vários tipos de plantas, será eu de frutas e tal, não, eles vão cultivar só açúcar, não só a cana-de-açúcar, para produzir só açúcar. Esse é um latifúndio, né, ou seja, uma propriedade rural ali enorme e mal explorada, que é muito comum até hoje. O cara tem uma fazenda aí absurdamente grande e, né, mal explorada ali, não produz nada, não gera riqueza. De qualquer forma, para trabalhar ali no plantio da cana-de-açúcar, eles vão utilizar muito os escravos indígenas. Então, se os indígenas já estavam virando escravo cada vez mais, agora então é um absurdo. É tanta escravidão e é tanta produção que, vamos dizer assim, falta escravo indígena, eles começam a buscar escravo na África. Então é o início do tráfico negreiro, quando eles trazem os negros da África para o Brasil. Um relato ali de um sacerdote, ali, de um padre católico da época, ele dizia que o engenho se assemelhava ao inferno. Era escuro, as fornalhas
ardendo ali, né, extremamente quente, as rodas ali das máquinas funcionando, os escravos gemendo, sofrendo, choro, grito, ou seja, era uma imagem que fica muito marcante no Brasil, porque esse sofrimento, infelizmente, até hoje a gente vê muito sofrimento, né, e parece que não muda, infelizmente. Bom, deixa eu pular. De qualquer forma, o verdadeiro lucro desses engenhos ficava na Europa. Como o lucro ficava na mão dos caras lá, eles acabavam, o senhor de engenho aqui ficando mais pobre, então tinha que emprestar dinheiro do cara lá na Europa de novo. E assim, isso era um ciclo vicioso, ou seja, na verdade esses capitães, aí, esses senhores de engenho, aí, eles iam estar sempre em dívida, sempre em dívida. Tem uma imagem de um engenho, mais ou menos como que funcionava esse início, como eu disse, do que seria uma indústria, né, do que seria uma fábrica e tal. E paralelo a tudo isso que a gente estava falando, litoral e tal, tinha uma outra situação, lá no interiorzão do Brasil, que hoje, lógico, a gente chama de Amazonas. Então vamos tentar entender um pouquinho desse pedaço aí. Os Incas vão indicar esse caminho, por quê? Porque lá no Equador, na Quito, inclusive, capital do Equador, 1541, tinha uma ideia ali que os Incas acabavam falando de um reino que tinha muita canela, que hoje, né, você vai ali no compra no saquinho ali no mercado, né, mas era uma especiaria muito cara na época. Então o que eles falaram? Bom, vamos atravessar ali a Cordilheira dos Andes e vamos ver o que tem do outro lado. Bom, o que tem do outro lado era só a maior floresta que eles jamais tinham visto. Ou seja, quando esses caras veem essa enormidade, esse tamanho dessa floresta, eles resolvem entrar ali e tentar descobrir o que tem ali. Mas eles não tinham mantimento, não tinha nada. Então eles vão roubando os indígenas que tem no meio do caminho. Eles atravessam quase 8.000 quilômetros e eles chegam no Oceano Atlântico, que é o litoral já, né, no Brasil. Quem que estava junto nessa viagem aí? Era um frei, né, tipo um padre espanhol, o Frei Gaspar de Carvajal, e ele escreve uma história sobre essa viagem. Só que ele fala que no meio desse confronto, no meio dessa viagem, eles encontraram mulheres que guerreavam, e eles falam que eram as Amazonas. Então, tem aí esse caminho, começa ali no Oceano Pacífico, atravessa basicamente a América do Sul inteira e chega no norte do Brasil. Eles vão deparar com a floresta amazônica, eles atravessam a floresta amazônica, enfrentam indígenas, foi uma viagem complicada. E por que eles inventam, eles acham que essas mulheres que estavam guerreando com eles eram as Amazonas? Porque tinha um mito da Grécia Antiga. Eram mulheres que lutavam como homem. Essas Amazon em grego significa sem seio, porque essas mulheres retiravam o seio para manejar o arco e flecha, para não se machucar. Então, esse Frei Gaspar de Carvajal, ele foi criticado porque essas mulheres gregas e tal não tem nada a ver aqui no Brasil. O que provavelmente eles encontraram foram mulheres indígenas que estavam lutando ao lado dos homens indígenas contra esses espanhóis. Então tem aí, inclusive, a imagem lá, seria uma Amazon, né, uma Amazônia lá na Grécia, mas esse nome Amazônia fica incorporado e até hoje a gente fala Amazônia, Floresta Amazônica, Amazonas e assim por diante. Bom, Tomé de Souza, esse cara é governador geral do Brasil, vamos dizer assim, seria tipo um presidente ali. Então ali em 1549 ele vai governar geral no Brasil, vai mandar em tudo. Essa centralização obviamente está na mão de Portugal. Quase um mês depois, esse cara vem para o Brasil e o que ele traz com ele? Burocrata, muita gente para trabalhar, tipo funcionário público, é papel, não sei o que lá, tal, é soldado, é mais colono, mais gredado, mais gente. Ele traz, por exemplo, provedor-mor, é um cara tipo ministro da economia que vai trabalhar imposto, então agora cada parte do que trabalhado vai ter que pagar imposto para o rei. Ele traz o ouvidor-mor, o cara que vai determinar a justiça, qual a lei, o que pode e o que não pode. Um capitão-mor, o cara que vai mandar no exército. Traz também religiosos, né, os jesuítas. Dentre esses jesuítas, ele traz o padre Manuel da Nóbrega. Lá na frente,
oitavo ano, provavelmente, a gente fala muito mais do braço direito desse Manuel da Nóbrega aí, que é o padre José de Anchieta, amigão desse cara aí. Tais também mulheres europeias, eles achavam que os colonos acabavam casando com as indígenas, era miscigenação, né? Era mistura, eles não queriam que se misturasse, tá? Então traz mulheres brancas, mulheres europeias, e esse cara aí, o Tomé de Souza, ele é recebido ali na Bahia por Caramuru. Lembra-se de Caramuru? Então, tá aí, mais ou menos Tomé de Souza, Caramuru lá na Bahia. E o que eles fazem? Eles fundam ali a primeira capital do Brasil, ali em 1549. Então já era realmente a colonização portuguesa, a construção de Salvador, a primeira capital do Brasil, já foi marcada por corrupção, já teve empreiteira, teve problema de governo, CPI, roubo. Brasil fazendo história, porque infelizmente também até hoje parece que não muda. Mas Salvador é construído então por Tomé de Souza, o governador geral aí, mas o Caramuru ajuda ele nesse processo. Então tá aí a primeira capital do Brasil, Salvador. E aí o segundo governador geral, Duarte da Costa, a fama desse não era boa, era fama de incompetente, brigava com os religiosos, não enfrentou os franceses, então a fama dele é realmente complicada. Mendes Sá, que foi o terceiro governador geral, já tentaram arrumar um cara diferente ali, era guerreiro, letrado, corajoso, era cruel, tanto que ele faz uma política de ferro e fogo, ele extermina indígena, extermina francês, ele mata todo mundo, não tá nem aí, proibiu o jogo, proibiu a vadiagem, não pode ficar na rua sem fazer nada, tem que estar trabalhando, tal, não pode mais beber, não pode ter embriaguez, ele constrói muito engenho, vai ter muito tráfico de escravos, principalmente da África para o Brasil, ele estimula a cristianização, ou seja, os indígenas, os escravos africanos não podem mais agora, vamos dizer, ter sua própria religião. Esse cara daí, Mendes Sá, ele se torna o cara mais rico do Brasil, tinha escravo, ele tinha gado, tinha gente, tinha pau, o Brasil, o cara mandava em tudo, mas ele tinha uma ideia que ele queria morrer riquíssimo lá na Europa e morreu sozinho no Brasil, que era o seu pior pesadelo. Bom, tá aí a imagem de Tomé de Souza, Duarte da Costa e o Mendes Sá, essa tríplice do governo geral aí. Bom, pessoal, falei com vocês, essa aqui era a última aula, então foi um ano complicado aí que eu só tenho a agradecer. Tive bastante retorno também do pessoal do sétimo ano, espero ter ajudado. É um ano bastante difícil para todos nós, no mundo inteiro, né, em todas as áreas. Então é uma situação realmente que talvez a nossa geração aí não tinha enfrentado ainda. Talvez a última geração aconteceu praticamente 100 anos atrás a enfrentar algo parecido. Então tomara que dê tudo certo, tomara que ano que vem a gente se encontre, tomara que logo mais a gente esteja na escola, tomara que dê tudo certo, a gente sempre fica aí na torcida, né, para que dê tudo certo realmente. Então só tenho a agradecer, valeu mesmo, obrigado. Tô aí à disposição, porque afinal de contas tem mais aí, sei lá, quase 30 dias, quase um mês de aula, mas agora as aulas são quinzenais, né, então pelo menos nos próximos 15 dias esta é a aula que é vigente, depois provavelmente alguma revisão, algum simulado, alguma coisinha assim, e a gente se fala. Pessoal, valeu, obrigado mesmo, juízo, espero que todos estejam muito bem em casa. Tomara que dê tudo certo. Abraço a todos, só agradece. Até mais, valeu.